capítulo 3, eu vou ler primeiro aqui na Almeida, revista corrigida, versículos 10 e versículos 11. Ao homem herege, ou ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita, o versículo 11. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Continue de pé que eu vou ler também na NVI. Quanto àquele que provoca divisão, advirto, uma ou duas vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo já está condenada. Tito, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Feche vossos olhos, mantenha a Bíblia aberta. Amado Deus, eterno Pai, te dou graças por essa oportunidade, Pai, de nesse dia tão especial, a qual nós estamos sentindo a sua presença de forma gloriosa. Tu já tem falado conosco, ó Pai, através de cada saudação, confirmar a tua palavra, também através, ó Pai, de oportunidades. Pai, já temos enviado para ti louvores, para alcançar o seu coração, e tu tem retribuído essa igreja com a tua presença gloriosa sobre este lugar. Pai, eu estou muito alegre, Senhor. Eu creio que quem está aqui também está sentindo a mesma presença. Mas agora, Pai, fale conosco no dia de Santa Ceia, Pai, um dia tão especial, um dia que nós consideramos, como foi falado aqui pelo nosso amado obreiro, talvez a maior festa da igreja, Pai. Aleluia, que poder fazer essa memória de Ti. Pai, nos corrija nessa noite, nos exorte. Pai querido, fale conosco, ó Pai. Também nos console. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E fica conosco, continue conosco, não só agora, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus amados irmãos? Aleluia. Daqui a pouquinho, vamos entrar na Santa Ceia, mas antes disso, peço um pouco de paciência aos irmãos, mas no coração aberto, para ouvir toda a palavra, para que não fuja nem uma vírgula dessa palavra. Porque quando a palavra você não entende, por deixar fugir algo, ela sempre chega distorcida para você. É importante te lembrar que existe sim um ladrão da palavra, tá? Já tivemos experiências, quantos já tiveram experiência de falar uma coisa e chegar a outra totalmente diferente a quem está ouvindo. Então fica ligado. Porque Deus quer tratar conosco através dessa palavra, e foi confirmado quando ouviu o obreiro Antônio na sua oração. Amado, o texto ora lido é um texto realmente forte, até porque a carta de Tito, né, uma carta conhecida como cartas pastorais, se é dura poder deixar até aí no projetor, amém? A carta de Timóteo, 1 e 2 Timóteo e Tito, é uma carta onde Paulo não está escrevendo à igreja, está escrevendo a pastores, a líderes, ou seja, então é uma carta forte, com assuntos realmente extremos, assunto de correção, assunto onde Paulo pega numa linguagem até mais enfática para falar. Entenda bem, o apóstolo Paulo ele não tinha duas palavras, ninguém que pode ter duas palavras, até porque seja a palavra do cristão, se ensina ou não, passar disso é procedência maligna. Amém, igreja? Eu não tenho duas palavras, ninguém tem duas palavras, mas nós temos linguagem diferente para expressar a mesma palavra, depende do público. Mas você repare que quando chega para Tito e também para Timóteo, o apóstolo Paulo ele é mais direto no que ele está falando. Olha só que interessante. Ele começa falando que quanto àquele que provoca divisões, amém? Quanto ao homem herege, ou seja, ao faccioso, aquele que provoca divisões no meio do povo de Deus, seja essa divisão por meio de ensino, por meio de palavra, por meio de atitudes, por meio de fofoquices, que depende, tá? Mas ele vai dizer que você precisa, ou nós precisamos advertir essa pessoa, né? Ou chamar a atenção dessa pessoa, ou chegar até essa pessoa, uma e duas vezes. E depois disso, fazer o quê? Rejeite-o. Amém? O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes nós sofremos porque a gente quer ser melhor ou maior do que Deus em algumas situações. O apóstolo Paulo foi um grande professor, um grande pregador. Às vezes nós queremos ser melhor do que o apóstolo Paulo. A atitude que ele manda colocar: vai lá e converse, vai lá e fale, mas está sendo nocivo ao reino de Deus, está sendo algo nocivo à obra de Deus. Então você vai lá e conversa, chama atenção, adverte essa pessoa. Se não der ouvido, rejeita. Por quê? Porque ela já está se sentindo dono da verdade, ela já acha que está certa. Amado, é muito difícil para qualquer liderança, é difícil para qualquer pessoa, até amigos, falar com outro algo que ele está errado, quando eles têm a certeza na mente dele que ele está certo. A pessoa que é dono de si, que acha que é dono da razão, você pode vir com qualquer tipo de palavra, pode vir com a Bíblia, que é inerrante. Você pode vir com o exemplo da sua própria vida, que ela não vai aceitar a sua correção, porque ela acha que ela é dona da verdade e acha que ela está certa. Existem situações, o apóstolo Paulo fala isso, porque ele passou por isso também.
Repara bem que o apóstolo Paulo, quando ele estava como Saulo, como perseguidor, ele perseguiu o povo de Deus, ele não achava que estava errado não, amados. Entenda bem, ele achava que estava certo. Quando ele perseguia o cristianismo, o cristão, na mente dele, ele estava indo contra uma seita que estava se levantando contra Deus. Por quê? É bom lembrar que até a oração do Shema começa da seguinte forma: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você vai achar isso em Deuteronômio. Então você vai lembrar que, aleluia, que para o judeu só existia um Senhor, como nós sabemos. Amém? É o único Deus. Mas Jesus é Deus. Amém, igreja? Porém, quando aparece então uma nova religião, ele vai chamar de seita. Ele vai entender que é alguém que está tentando destoar, né? Ou tentando atrapalhar aquilo que ele acreditava. Ele começa a perseguir esse povo. A gente sabe que ele esteve ali no mártir de Estevão, sabe quantos cristãos ele foi responsável por mortes, e agora ele pede até para ir perseguir até Damasco, né? E no caminho ele tem um encontro com Deus. Aí você percebe que no caso de Saulo, no caso do apóstolo Paulo, ele só conseguiu reconhecer quando ele teve um encontro com o próprio Deus. Amém, igreja? Só que eu não acredito que isso é necessário para todo mundo hoje. Infelizmente tem pessoas que é assim, ela é dona da razão de uma forma que ela só vai mudar quando ela tiver um encontro com o próprio Deus. Só que infelizmente muitos desses só vai ter esse encontro no leito na hora da morte. Sim ou não? Muitos têm a oportunidade de ouvir Deus falar através de pastores, através de pregadores, através de liderança, através da própria palavra, e não dá ouvido. Porém, quando estiver lá, no leito de morte, onde tem encontro com Deus, se converte. Mas aí já é tarde, qual o sentido? Aleluia. Não tem mais como ser usado para fazer essa tão gostosa que é a obra de Deus. Está dando para entender? Então é melhor você aceitar a palavra de correção enquanto é tempo. Aleluia, louvado seja Deus. Ele vai continuar dizendo aqui no versículo que se segue, né? Você sabe que tal pessoa já se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenada. Como assim? Temos aprendido, amado, em nossos estudos, que a humildade, ela precede a salvação. Por que a humildade precede a salvação? Porque eu só vou reconhecer que eu preciso de mudança, aleluia, se eu for humilde para tal. Concorda comigo? Se eu sou uma pessoa soberba, dona da razão, que acha que estou certo, que acha que sou o dono da cocada preta, preste bem atenção, podem falar o que quiser para mim. Eu vou achar que eu já estou certo, então não preciso daquela palavra, não preciso daquela pessoa, não preciso daquela correção. E qual vai ser o meu fim nessa situação? Amém? Então o apóstolo Paulo vai complementar dizendo o seguinte: essa pessoa que está dessa forma, da qual está tentando levar para ela uma correção, uma advertência, já foi uma, já foi 2 vezes, e continua provocando divisão, continua provocando a contenda, continua facciosa, ela já está condenada. Por quê? Não está aceitando palavra de correção. Então ele está em pecado e por si próprio já está condenado. Amém, igreja? Aleluia. Mas esse versículo, eu estou colocando apenas como versículo temático. Porque dentro desse versículo, Deus havia colocado umas coisas para mim, para trazer para a minha vida, primeiramente, né? Para me incluir aqui nessa pregação. E para você que está ouvindo aqui na igreja, para você que está assistindo na sua casa. Algumas coisas que eu preciso trazer para vocês. Se eu fosse intitular essa pregação, ia ser forte. Porque vai ser o seguinte: não perca seu tempo. Amém? Quem entendeu? Então repita comigo: não perca seu tempo. Pode repetir? Vamos lá? 1, 2, 3. Não. Amém. O título é forte, né? Não perca seu tempo. Aleluia. Agora eu vou te explicar o porquê. Glória a Jesus. Amado, estão falando aqui sobre ser cristão, sobre servir a Deus, sobre procurar a santificação, sobre buscar o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Aleluia. Eu estou falando sobre você ter se convertido com um objetivo. Primeiramente, ser um adorador. Mas, em consequência de ser um adorador, você ter se convertido porque você quer morar verdadeiramente no céu de glória. Não seja hipócrita. Se eu aceitei Jesus como meu Salvador, a primeira questão é: eu quero adorar e adorar em espírito e em verdade, porque eu tenho prazer em adorar. Mas é claro que eu quero também algo. O que seria? Viver eternamente com Ele, porque essa promessa foi me dada. João 3,16 ficou registrado para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Aí João vai dizer lá no capítulo 1, versículo 12: todos o quanto receberam, todos que o aceitaram, todos que chegaram a ele, se converteram, foi-lhe dado o direito, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então o que eu quero é a eternidade. Aleluia. Se eu falar que eu estou aqui e não quero a eternidade, eu sou mentiroso ou estou sendo hipócrita.
Porque a minha esperança é o céu. Eu creio que a sua esperança é o céu. Eu creio que a pregação do verdadeiro evangelho é pregar o céu. Amém? Só que isso tem que trazer mudança. Para mim, entrar no céu de glória, aleluia, eu preciso ter mudança na minha vida. Eu preciso aceitar a mudança na minha vida. Eu preciso buscar a santificação. Eu fui falado aqui várias vezes sobre que santo não é perfeito, verdade, ser santo não é ser perfeito, até porque em Efésios capítulo 4 vai dizer que os ministérios foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, aleluia, mas o santo procura se aperfeiçoar cada dia mais em Cristo Jesus, aleluia. O santo é ser separado, você foi chamado a ser separado, então você é diferente, algumas coisas na sua vida vai ser diferente dos demais, aleluia. Eu vou falar diferente, eu vou agir diferente, glória a Jesus, eu vou ter atitude diferente. Entenda bem sobre isso aqui nessa noite, porque eu sou santo, eu sou separado, fui separado para Ele, e eu creio que eu vou viver no céu de glória. Então se eu não andar diferente aqui, se eu não viver em santificação aqui, eu não vou chegar lá nunca. Entenda isso. Aí o primeiro ponto que eu aprendo aqui, após ter lido esse texto, vou trazer mais textos para mostrar sobre isso aqui, é que não tem como eu ser cristão e seguir vivendo de acordo com o sistema corrompido desse mundo. Foi falado aqui pelo Breno Antônio. Aleluia. Não tem como eu ser cristão e seguir vivendo de acordo com o sistema corrompido desse mundo. Você entendeu isso? É forte, mas é verdade. Glória a Jesus. Aleluia. Tiago 4:4. Olha que o irmão de Jesus, aleluia, o servo de Cristo Tiago, vai escrever lá em Tiago, na carta universal de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz ser inimigo de Deus. Tiago 4:4. É uma carta universal escrita pelo irmão de Jesus, apóstolo Tiago. Amém? Não é Tiago, discípulo não, tá amado? O Tiago, discípulo, ele morreu à espada. Você vai estar em Atos capítulo 12. Amém? Esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Também filho de Maria e de José. Aleluia. Ele vai dizer, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz ser inimigo de Deus. Aleluia. Eu quero deixar algo claro para você aqui, para não ser mal interpretado. Aleluia. Palavra de Deus. Deus não está mandando ninguém aqui odiar o pecador, entenda bem. Deus não está dizendo que eu tenho que odiar o pecador. Ele está dizendo que eu preciso odiar as práticas pecaminosas. Você consegue entender isso? Aleluia. Não tem como eu seguir o meu cristianismo, eu seguir, aleluia, como crente, aleluia, amando práticas pecaminosas. Eu preciso amar o pecador. Eu tenho que amar porque ele veio para aqueles que precisam de remédio, ele veio para aqueles que precisam de perdão, ele veio para mim, ele me resgatou. Quando eu estava perdido em meus pecados, ele me resgatou. Ele veio para você que está dizendo o seguinte, não tem mais jeito para mim. Eu estou perdido, eu não vejo solução. Ele veio para você. Aleluia. Agora, quando se fala em viver seguindo no sistema corrompido, é quando eu não apenas estou amando o pecador tem que amar, mas é quando eu estou apoiando, quando eu estou compactuando, é quando eu não estou nem aí para as práticas pecaminosas e acho que está tudo bem, que não tem nada a ver, que é isso mesmo, que é assim, que eu vou ser feliz. Preste bem atenção nisso, amados. Aleluia. Não tem como eu amar a Deus, não tem como eu ser amigo de Deus, não tem como, aleluia, eu dizer que eu sirvo a Deus se eu tenho uma vida pecaminosa, se eu tenho uma vida que não busca santificação, se eu tenho uma vida que apoia e anda de acordo com o pecado. Aleluia. Essa palavra para mim e para você, para todos nós. Aleluia. Entenda bem isso. Deus te trouxe aqui nessa igreja, trouxe você também nessa gravação, para dizer, aleluia, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, mas você precisa aceitar Ele fazer isso, tem que deixar Ele fazer isso, glória a Jesus. A questão é, lembrando mais uma vez, já estava aqui até no meu esboço, o problema é que muitas pessoas saíram do Egito, muitas pessoas saíram do mundo, mas o Egito não saiu delas, nem o mundo saiu delas. Entenda bem, aleluia, eu não estou mais no mundo, mas se o mundo está em mim, não adiantou nada. Aleluia. Quando as pessoas, amados, não vamos ser hipócritas não, que eu falo para você nessa noite, para vocês que estão aqui também nessa noite, que vivem muitas vezes com saudade do mundo, saudade das práticas mundanas. Quando eu estava lá era assim, era assado. Eu estava na noite. Como eu vivia na noite. Que legal. Amado, está na igreja, mas continua vivendo pensamentos mundanos, o mundo continua em você, não vai adiantar. Então não perca seu tempo, aleluia. Ou o evangelho te transforma, ou de nada adianta.
Aleluia. Ele veio para mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua conduta. Mas eu preciso procurar cada dia esse aperfeiçoamento em Cristo. Não basta eu apenas sair do mundo, mas o mundo tem que sair de dentro de mim. Aleluia. Já viu aquela história que quando a pessoa se depara com algo que vem afrontar, ou com alguma coisa que vem talvez até te envergonhar, você fala assim: eu sou crente, mas não sou bobo não. Já viu essa história? Quantos já falaram isso? Eu sou crente, mas não sou palhaço, não, amado. Sabe, a Bíblia ensina, se alguém bater numa face, vira outro lado. Se o inimigo chamar para você caminhar um tanto de espaço, aleluia, caminhe um dobro desse espaço com ele. Aleluia. Se eu pedir uma túnica, oferece a roupa inteira. Aleluia. Isso é ser cristão. O cristão está acima de ser bobo, está acima de ser palhaço. O cristão é cristão, ele vive o caráter de Cristo. Então para com essa história. Aleluia. Dizer eu sou crente, mas não sou bobo. Você é crente, você tem que ser crente ou você não é. Aleluia. Você é servo de Deus. Você vive o caráter de Cristo. Aleluia. Olha o que fizeram com Cristo. Você pensasse assim: olha, eu sou filho de Deus, mas não sou bobo não. Eu sou Cristo, mas não sou bobo não. Iam cuspir nele, como que ele ia fazer? E ele tinha todo o poder, mano. Bastava uma palavra que vem exército de anjos. Lembra quando Pedro vai lá e corta a orelha de Malco, que ele fala? Aleluia. Ele vai lá e cura Malco, fala: Pedro, se eu quisesse, eu falaria com o pai, ia vir um exército de anjos. Aleluia. Exército de anjos. É mais de 70 milhões, se você for fazer toda a contabilidade aqui. Consegue entender isso? Aleluia. Ele tem esse poder. Mas ele entendeu o seguinte: eu sou filho de Deus. Aleluia. De mim, através da minha vida, vai depender a salvação de toda a humanidade. Então que possam me cuspir, possam me chicotear, que possam me humilhar, possam fazer o que quiser, mas eu vou vencer, vou até o fim. Aleluia. E ele, a Bíblia vai falar que quando ele chega no Getsemane, ele está tão angustiado ao ponto de as suas veias sudoríparas estourar e começar a suar sangue. Aleluia. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele continua dizendo: todavia seja feita a sua vontade. Esse é o caráter de Cristo. Aleluia. Ele sabia tudo que ele ia passar. E você é cristão, você vive o cristianismo. Então você tem que viver igual a Cristo, imagem e semelhança de Cristo. Porque Tiago 1,18 vai dizer que segundo a sua, aleluia, vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fosse como primícia das suas criaturas. Ou seja, você agora é diferente. Aleluia. Para com essa história. Sair do mundo e o mundo continuar em você. Sai fora disso, aleluia. Você saiu do mundo e o mundo também tem que sair de você. A sua vida agora é diferente. Não tenha vergonha, aleluia, de ser humilhado em alguma situação, não. Porque quem te exalta é Cristo. Lembra de Eliseu? Aleluia. Quem lembra de Eliseu careca? Tinha uma menina gritando: sobe calvo, lá vai o careca, lá vai o careca. Eliseu não disse nada. Mas Deus mandou o urso e comeu quem estava debochando de Eliseu. Então quem vai justificar a sua humilhação é o próprio Deus. Não tenta abrir a boca para se justificar, não. É Ele que vai te justificar. Não é você que vai procurar vingança, não. É Ele que vai vingar você, se for necessário. Mas se você for servo fiel, como era Eliseu. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo, depois de passar por isso tudo, sabe que ele fala sempre: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Jesus. E agora eu vivo diferente. Agora o viver é Cristo, morrer é lucro. Então entenda uma coisa: se alguém te humilha, não está humilhando a você, não. Aleluia. Se alguém te maltrata, não está maltratando você, não. Você agora é diferente, você é cristão, você é a imagem de Cristo. Amém, igreja? Aleluia. Não tem como ser cristão seguindo, vivendo de acordo com o sistema corrompido deste mundo. Aleluia. Eu não quero enfadar os irmãos com a palavra, mas eu preciso trazer o que Deus colocou para nós. Quer ver outra tendência mundana que você tem que fugir dela? 1 Coríntios 3,3 vai dizer: porque ainda sois carnais, porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos? 1 Coríntios 3,3. Ou seja, invejas, divisão, isso tudo são características mundanas. E quem vive assim está agindo como mundano. Aleluia. Amado, pode parecer uma palavra forte, mas é de instrução para você nessa noite. Não perca seu tempo achando que tem como você seguir a Cristo e continuar no mesmo tempo seguindo o sistema corrompido deste mundo. Amém? A segunda coisa que eu aprendo como cristão: não tem como eu ser cristão e continuar vivendo na área do conforto mundano. Isso é forte. Eu sou cristão, mas quero continuar vivendo no mesmo conforto, estagnado, parado.
aleluia, como se nada acontecesse, como se precisasse mudar nada. Não tem como, mano. O evangelho muda a sua vida ou não é evangelho. Aleluia. Eu me lembro aqui, voltando ao Antigo Testamento, a história ali de Elias. Você vai achar em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias vai dirigir o povo, vai dizer para o povo: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Só que o povo, porém, não responde nada. Deixa eu contar uma coisa para você aqui. Aleluia. Amado, a ideia de entrar o culto a Baal não era exatamente acabar com o culto a Deus, não. Na verdade, a ideia era simplesmente dividir a adoração a Deus. Só que o servo de Deus, ele entende que só há um Senhor, que é somente a Deus que eu tenho que servir. Aleluia. Estamos falando aqui do povo de Deus. Aí, através de Jezabel, claro que já estava no meio do povo de Deus essa adoração, mas fica mais forte a adoração a Baal. Só que a adoração a Baal tinha a ver com prostituição. A adoração a Baal tinha a ver com coisas que são abomináveis a quem é adorador do nosso Deus. Só que a questão é, aleluia, se você partir lá para o Novo Testamento, lá para o Apocalipse, você vai entender, quando fala sobre a adoração a César, por exemplo, que você poderia muito bem ir lá, queimar um incenso a César, receber a sua carta de alforria e depois adorar a Deus. Ou seja, a religião pagã, naquela época, ela não tinha intenção de acabar com o culto a Deus. A intenção era que houvesse mais um tipo de Deus a ser adorado. A gente sabe da história, aleluia, da onde tinha certas cidades na Ásia que tinham vários deuses. Alguns imperadores que, além de adorar vários deuses, também tinham lá uma capelazinha oferecida ao nosso Deus. E aí? Aleluia. Só que seria muito fácil você entender esse parágrafo aqui. Eu dizer que adoro a Deus, mas continuar com as minhas mesmas práticas. Ou seja, eu vou adorar a Deus no domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta estou lá fora fazendo outra coisa. Eu vou adorar a Deus no final de semana, no domingo, mas no sábado eu estou num baile. Eu vou adorar a Deus no domingo, mas no sábado eu estou num barzinho ouvindo música secular com meus amiguinhos. Aleluia. Amados, eu preciso sair dessa área de conforto e preciso ir para a área de confronto. Preciso sair dessa área de conforto e deixar Deus mudar verdadeiramente a minha vida. Senão eu estou perdendo meu tempo na igreja. Você consegue entender isso? Aleluia. Aí você repara bem que mediante a oportunidade daquele povo, quando Elias pergunta, até quando vocês vão ficar oscilando entre dois pensamentos? O povo poderia, aleluia, entender que chegou a hora de mudar. Não, eu quero adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus. Mas o povo não aproveita a oportunidade porque não quer renunciar aos prazeres que o mundo dava para eles. Aleluia. E quantos de nós não quer se entregar verdadeiramente a Cristo porque não quer largar os prazeres deste mundo? Quantos de nós não querem ser a Cristo mudar a nossa vida porque não queremos largar, aleluia, aquilo que nos conforta nesse mundo? Louvado seja o nosso Deus. Querem servir a Deus, continuar com todas as práticas, aleluia, sem se converter de verdade, continuar com isso não tem nada a ver, o que tem, o que há, ninguém está vendo, aleluia, mas se eu viver desta forma, eu estou perdendo meu tempo. Eu estou te falando essa noite para você não perder seu tempo, aleluia. Está dando para entender essa palavra, amados? Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Outra coisa, não podemos ser cristãos trocando a verdade por fábulas. Eu não posso ser cristão trocando a verdade por fábulas. José mostra. 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 até o versículo 4 vai dizer o seguinte: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência, vou traduzir, perseverança e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Está escutando isso? Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, o que vai acontecer? Sentindo coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos,
juntarão mestre para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou fábulas. Aleluia. Consegue entender isso? Por quê? Porque a palavra, amados. Gente, é incrível isso. Como a palavra ofende aquele que não quer conhecer a verdade. É incrível como a palavra, vou repetir para você entender, ofende aquele que não quer viver na verdade. Porque aquele que quer viver na verdade, quando ouve uma palavra de correção, sabe o que ele fala? Fala a Deus, graças a Deus estou falando comigo, porque tu me ama. Mas aquele que não quer viver na verdade, sabe o que ele fala? Para que o pastor está pregando um domingo essa palavra? É assim ou não é? Aleluia. Quem quer andar na verdade, dá glória a Deus quando ouve uma palavra dessa. Mas quem não quer viver na verdade, vai chamar o pastor de arrogante. Vai falar que o pastor está exagerando. Vai falar que eu não devia pregar esse tipo de palavra na igreja. Porque não quer viver na verdade. Quem quer andar na verdade, deixa a palavra transformar. Aleluia. Vem, aleluia. Agora quem não quer viver, fica com coceira de ouvidos. E junta-se para ir, mestre, segundo o seu desejo. Ou seja, começa a juntar com pessoas que têm a sua opinião parecida. Que fugiram da palavra e vai falar o seguinte: isso era antigamente. O evangelho mudou. O evangelho não é mais assim. Isso é exagero de pastores antigos. Amado, sai desse mimimi e se converte em nome de Jesus. Aleluia. Ou você é crente ou você não é crente. Aleluia. Eu sei o risco que eu estou correndo aqui, fique tranquilo. Eu sei que pode ser, de repente, ter cortado essa mensagem no Facebook. Eu sei disso. Eu vou ser com pastores nossos aqui sobre isso. Mas eu preciso que a palavra alcance pelo menos alguém aqui nessa noite. Ou você é crente ou você não é crente. Mas não perca seu tempo. Vivemos a maior geração de mimimi que já existiu. Vivemos uma geração onde não pode corrigir. Não pode mais falar a verdade. E nós vamos aceitando isso a cada dia. Quer ver uma coisa? Pessoal, assim, assim que acontece. O que vai acontecer se alguém fragar você pegando a varinha e dando a varada no seu filho, hein? Se denunciar. O que vai acontecer? Mas a Bíblia fala, corrigir o vosso filho com vara. E a geração de onde eu venho, aleluia, isso não matou ninguém. E Provérbios fala que a vara não mata, não. Provérbios fala sobre isso. Só que vem criando coisas, criando leis, criando situações segundo os desejos humanos, para ir contra a palavra. E você vai se tornando uma boa, e vai dizer antigamente. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando vê aquele caso de fornicação em Corinto, manda a pessoa ser excomungada, manda a pessoa ser excluída. Aí o que acontece? Vamos processar o pastor da igreja, porque excluiu. Amado, e o apóstolo Paulo ainda fala, isso é para que a pessoa tenha oportunidade de salvação. Mas hoje você não pode fazer mais. Infelizmente, o que está acontecendo nas igrejas é isso, porque nós temos aceitado. Jesus vai dizer lá em Mateus, aleluia, quando ele fala sobre a edificação da igreja, ele fala assim, o que é ligado na terra será ligado no céu, o que é desligado na terra será desligado no céu. Mas a própria igreja não tem visto mais isso. E tem aceitado de tudo, achando que está fazendo certo. Amado, nos últimos 20 anos, a igreja retrocedeu muito mais do que andou para frente. Não andou para frente, só retrocedeu. Nós temos retrocedido a cada dia por conta dessas coisas. Porque nós não temos mais a palavra de Deus como base. Entenda bem isso. É como se a palavra que é verdade não fosse mais a base da igreja atual. A base da igreja atual é mídia, é redes sociais, é livro de autoajuda. É palavra de pessoas, entre aspas, entendidas, que querem falar. Mas a Bíblia ainda é inerrante. A Bíblia ainda é palavra fiel e verdadeira. O Evangelho não mudou, amado. Aleluia. A palavra não mudou. Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Receba essa palavra. Aleluia. Se você quer ser transformado, receba essa palavra. Agora se você quer pensar assim, para que isso? Aleluia. Não perca seu tempo. Aleluia. Não perca seu tempo. Deu para entender? Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Não adianta eu querer servir a Deus e continuar uma vida de prostituição. Não adianta eu querer servir a Deus e continuar com uma vida de mentira. Não adianta eu querer servir a Deus, aleluia, se eu não me converter de verdade. Não adianta. Aleluia, não adianta. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante. Nela não há variação. Por isso que eu tenho que viver com a palavra. Aleluia. E a questão é, quantos de nós, amados, deixa eu falar assim bem devagar para você entender, tem colocado o evangelho ao seu próprio gosto?
Quantos de nós temos colocado o evangelho ao nosso próprio cheiro, levando a sério só aquilo que nos interessa, só aquilo que é conveniente? Amados, aleluia, infelizmente, eu falo de experiência, de vida. Entenda bem o que eu estou falando agora aqui. Eu posso estar aqui há apenas 12 anos aqui, nesse lugar. Como pastor vai para 8 anos só. Mas eu nasci no berço evangélico. Já me afastei, sim. Mas nasci no berço evangélico. Quantos de nós ou já viu, ou já passou por isso, de pegar a palavra e viver a verdade da palavra naquilo que é conveniente, mas quando é para você mesmo, você muda? Aleluia. Quantos não fazem isso? Quando é o irmão que está errando, pega a palavra até para poder bater no irmão. A Bíblia fala que você não pode fazer isso. Mas quando é você, não tem nada a ver não, isso começa a querer base, para dizer, não, isso era naquela época, isso era aquela cidade, isso era aquele povo, isso era cultural. Aleluia. A palavra é cultural sim. Que cultura? Cultura celestial, e é para lá que eu vou. Se é para lá que eu vou, eu tenho que seguir o que está aqui, a palavra, a cultura de Deus. Cultura dos céus. Mas isso é de Israel, amado. Israel é nação modelo. Aleluia. Olha que lindo. Israel é a nação santa. Era o povo escolhido. Foi o povo a qual Deus separou para que nela as demais nações também fossem abençoadas e conhecessem a Jesus. Aleluia. Tanto é que hoje você é conhecido como Israel celestial. Pedro vai dizer que hoje você é sacerdócio real. Vai dizer que hoje você é nação eleita. Então você hoje é a nação santa de Deus. Então isso aqui é cultural sim, mas é a cultura celestial. E é ela que eu vou seguir. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Quantos de nós temos trocado a verdadeira adoração? Que verdadeira adoração? É viver uma vida de obediência a Deus. É viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Aí quando se trata de cânticos, né, de louvores, trocamos uma adoração real por canções com meias de verdade ou de alta ajuda. Amado, preste bem atenção. Só o que é inerrante aqui é a palavra. Aleluias. É palavra. Não vou falar aqui de hinos aqui porque eu não quero afrontar ninguém. Que eu sei que a gente alcança muitos lugares. Inclusive, para a misericórdia de Deus, hoje mesmo eu vi uma pessoa lá do lado, se é norte, pedindo para a gente mandar a matéria de sexta-feira, que estava assistindo aqui e amou a matéria de sexta-feira. Pessoas pedem oração. Aleluia. As pessoas nos acompanham. Mas entenda uma coisa. Aleluia. Nada pode contra a palavra de Deus. Não há variação. É inerrante. Se você quer ir para o céu, é viver de acordo com a palavra de Deus. Essa é a verdade que liberta. Aleluia. Não troque uma real adoração por meias verdades, por livro de autoajuda, por canções que só vai massagear o seu ego. Aleluia. Por isso que eu priorizo muito canções antigas, igual vocês viram cantando aqui. Mas também não estou falando que elas são verdade não, porque verdade é só a palavra, mas para mim elas têm mais de verdade. Aleluia. Louvado seja o Deus, nosso Deus. Amado, para mim ser cristão, para você ser cristão, precisamos verdadeiramente aceitar o evangelho que transforma. Olha o que o próprio Jesus fala em Mateus 12:30. Eu já usei esse texto para várias situações, vou usar hoje aqui. Não é o apóstolo Paulo falando agora. Entenda bem, não é o jovem Timóteo. Não é Tito respondendo a Paulo. Não é Elias. É Jesus falando, Mateus 12:30. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou seja, não tem meio termo da parte de Jesus. Por que tem a ver da minha parte? Aleluia. Por que nós que vamos viver em meio termo? Ele vai falar, ou você está comigo, ou você não está comigo. Ou você ajunta, ou você espalha. Aleluia. E ainda fala mais forte. Se você não está comigo, você está contra mim. Quem sou eu? Quem é você para ficar dividindo o evangelho? Quem sou eu? Quem é você para botar a própria ideia no evangelho? Quem sou eu? Quem é você para mudar a palavra que liberta, a palavra da verdade? É Jesus que fala, amado. Em outras palavras, não seja crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Em outras palavras, não fique em cima do muro.
Em outras palavras, ele está falando que Elias falou lá, para que ficar oscilando em dois pensamentos? Ou você junte-se a mim e viva esse evangelho que eu estou trazendo, essa realidade do evangelho, ou você está contra mim, ou você ajunta comigo, ou você está espalhando. Ou seja, se você está dentro do ambiente com pensamento dividido, ou causando divisões, como está lá em Tito capítulo 3, versículo 10, você está contra Jesus. Você está contra o evangelho, olha só que forte isso, aleluia. Ou você aceita o evangelho que provoque mudança de vida, ou está perdendo o seu tempo. Não perca seu tempo. Aleluia, meus amados. Sabe qual é o problema hoje? E eu sei que alguns vão concordar e outros não. É que as maiores lideranças hoje estão mais preocupadas em encher a igreja do que encher o céu. Esse é o grande problema. Porque as igrejas que trazem palavra de realidade bíblica, elas não enchem não, porque ninguém quer esse evangelho de confronto não. Entenda bem, eu não estou aqui auto-justificando não. Falando uma realidade. Mas se a gente quiser fazer diferente, a gente sabe fazer. Alguns aqui são testemunha. Eu sei apagar a luz aqui, botar um negócio rodando aqui, vou inventar umas danças aí, mas eu sei fazer isso, amados. Eu sei botar só louvor aqui, animado, agitar para a gente pular, eu sei fazer. Eu sei pegar texto aqui e pregar só palavra de autoajuda, eu sei fazer isso. Mas quem vai cobrar a alma de vocês depois? Vai ser cobrado de quem? É do pastor que ensina errado. Que interesse teremos de encher isso aqui, ó? Não caber mais ninguém, nem no quintal da igreja. Mas no dia que Jesus vier buscar a igreja, não subir ninguém. Vai adiantar o quê? O que vai adiantar? Ou o evangelho provoque mudança, ou vamos perder tempo. Ou ele nos confronta para termos uma vida de santificação com Deus, de realidade espiritual com Deus, que vai levar para o céu, ou a gente vai continuar perdendo o nosso tempo. Ou seguimos a Cristo em toda a sua essência, ou estaremos simplesmente destoando o seu evangelho. É fácil? Não. Não é fácil não. Mas Atos 1:8 vai dizer que ele ia enviar. Aleluia. Recebereis virtude. Recebereis poder. Eu vou traduzir para vocês. Aconteceu em Atos capítulo 2. Foram cheios do Espírito Santo. Cheio para quê? Para pregar o evangelho, para ter uma vida diferente. O problema todo é que a maioria acha que ser cheio é para rodar, para rodopiar, para cair. Não. Aleluia. Você é cheio para ter uma vida transformada. Você é cheio para fazer diferença. Você é cheio para conseguir viver o cristianismo. Para você ser cheio. Porque sozinho você não vai conseguir, é uma realidade. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, aleluia, ai de nós. Jamais vamos ser separados. Imagina, uma geração tão corrompida, onde tudo vai contra o evangelho, vai contra aquilo que a Bíblia diz, vai contra os princípios. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir. Mas ele prometeu, ele cumpriu, porque ele já enviou o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Ou seguimos em toda a sua essência a Cristo, ou vamos estar destoando o evangelho. Ser fiel a Cristo é seguir toda a sua palavra, todos os seus mandamentos. Deus é fácil? Não, não é fácil não. Não é fácil. Mas começa, sabe o quê? Então buscando ser cheio de Deus. Começa, sabe como? Em vez de... Ontem a juventude aqui assistiu aquela peça maravilhosa, né? Da companhia de teatro Giovanni Si, Jardim do Inimigo, e fala muito sobre isso. Vou perguntar uma coisa para você. Aleluia, você ama a Deus mesmo? Ele perguntou isso onde foi? Vou fazer outro exemplo aqui. Você ama Deus mesmo de verdade? Será que ama? Por que então que para o seu trabalho você se prepara todinho para não se atrasar? Que então para você de repente para uma viagem, para um passeio, se prepara todinho para estar lá? E para a igreja você não está nem aí, chega a hora que você quer, vai o dia que você quer, oferece o resto para Deus. Que transformação é essa que você teve? Falamos aqui sobre a costa, a sede que ela tem por águas. A salmista fala, eu tenho sede de Deus. A gente tem falado direto aqui na igreja sobre a vontade de adorar a Deus. Isso está se perdendo. Sabe o que está se perdendo? Porque não temos mais deixado o evangelho entrar e fazer mudança. Ou seja, estamos na igreja, saímos do mundo, mas não temos tirado o mundo de dentro de nós. Por isso o mundo é tão mais importante. Por isso que é secular é tão mais importante. Por isso depender das coisas dessa vida é tão mais importante. Por quê? Porque não saiu de dentro de nós. Que quando Cristo for a sua prioridade, quando Cristo for a sua essência, quando o evangelho transformar, isso vai ser diferente.
Você vai ficar a semana inteira contando no relógio de minuto para correr para a igreja para adorar a Deus com seus irmãos. Dia de culto, nada vai te parar. Eu sou da geração quando chegava um vizinho, podia vir de outro estado, ou melhor, um parente, que podia vir de outro estado, visitar a minha casa. Dia de culto, vamos embora para a igreja se quiser, se não quiser, fica aí. Eu sou dessa geração. Mas hoje a geração está assim, não, chegou meu parente longe, vou dar uma atenção para ele, sabe? Porque isso também é viver o evangelho. Não, amados, se ilude não. Está mostrando para ele, sabe o quê? Que não é a sua prioridade. Jesus não é a sua prioridade. Se fosse, sabe o que você vai fazer? Amigo, que bom que você veio, mas vamos comigo, na volta a gente conversa mais. E no caminho vamos conversando. E é criar, aleluia, uma estratégia até para ganhar ele para Jesus. Eu sou da geração, amado. Fosse fazer uma festa na nossa casa, podia vir quantos não crente que fosse. Não ia ter bebida não. Mas hoje, sabe o que o crente faz? Não, vou comprar uma cerveja para agradar o meu parente que vem lá de fora, muito tempo que eu não vejo ele. Sai fora disso, crente mimimi é esse? Crente, coisa fala mesmo? Crente fraco é esse? Aleluia. Que crente farrapo é esse? Que crente sem firmeza é esse? Aleluia. Glória a Jesus. Ser fiel a Cristo é seguir em toda a sua essência, seguir toda a sua palavra, seguir todos os seus mandamentos. Aleluia. O cristão tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Conversão é deixar Deus guiar a nossa vida. Converter, você ir numa direção, você muda para outra totalmente oposta. Aleluia. Converter, a questão é que você chama Cristo para andar como carona, chama Ele para ser o seu guia. Você chama Deus para andar no banco do carona ou no banco de trás, olha lá. Chama Ele para ser o piloto do seu barco, piloto da sua condução. Chama Ele para te guiar. Deixa Ele guiar os seus passos. Aleluia, louvado seja Deus. Porque sempre vai haver esperança, independente de tudo que eu acabei de falar aqui. De todos os erros que nós cometemos como seres humanos falhos. Mas sempre haverá esperança para aquele que anda segundo o Espírito de Deus. Já vou terminar. Mas sabe por que eu não tenho medo de pregar essa palavra? Eu vou falar para você. Terça-feira, pela misericórdia de Deus, eu vou estar ali em Rio das Ostras, na igreja do nosso amigo pastor Alessandro Feitosa, ministrando também para obreiros. Hoje aqui é Santa Ceia. Sabe por que eu não tenho medo de pregar isso? Porque a obra pertence a Deus. A igreja pertence a Deus. Quarta-feira, a irmã Raquel, pregando aqui, ela citou isso aqui, ó. 1 Samuel 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel, escuta isso aqui. Vou falar calmamente, porque isso aqui dói lá no fundo da alma. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Olha a sequência. A gente leu lá em Tito, vamos reler. Né? Que ao herégio, ao faccioso, advirtam uma, duas vezes, depois rejeite. Você rejeitar. Agora a situação é que quem rejeitou? Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Entenda isso aqui. Eu o rejeitei como rei de Israel. Eu o rejeitei como rei de Israel. Olha a ordem que Deus vai dar a Samuel. A obra pertence a quem? A Deus. Estamos falando de um rei. Olha a ordem que Deus vai dar a Samuel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi, já havia escolhido, um de seus filhos para ser rei. Você entendeu o que foi lido aqui? Amado, sabe por que eu não tenho medo? Porque a obra pertence a Deus. Se não entrarmos nos moldes dele, ele vai levantar alguém que será segundo o seu coração. José, arrogância não. Soberba não. É palavra. Ou você prega a palavra como ela é, ensina como ela é, alguém vai ser levantado. Ou você faz a sua parte, seja qual for. A sua parte, seja qual for, dentro da igreja de Deus. Se você não fizer por birra, por mimimi, porque não quer entrar nos moldes do Senhor, porque não quer andar de acordo com a palavra, não esquenta não.
Ele vai levantar alguém segundo o coração dele. Você entendeu isso? Está entendendo isso? Eu sei que é difícil dar glória porque a palavra é forte. Aleluia. Eu estou apanhando do início ao fim dessa palavra aqui, amado. Estou apanhando do início ao fim. Não pensa que a palavra é para cortar lá, não que ela cortar lá e corta aqui. Primeiro corta aqui. Aleluia. Ainda bem que eu tenho esse microfone aqui, porque se fosse o microfone de mão, ia estar tremendo. Porque a palavra é forte. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha só que interessante. Se não entrarmos no molde dele, ele vai levantar alguém que queira. Alguém que é segundo o coração dele. Se você não fizer, vai levantar alguém que faça. Às vezes você está numa função na obra de Deus que você se sente tão pequeno, tão coisa tão básica, que não é básico. Entenda bem, para Deus é algo muito importante. Ela começa a desdenhar, destratar. Começa a fazer de uma forma equivocada, de qualquer jeito, mas você vai achar lá Jeremias 48:10, Jeremias 48:10 vai dizer, maldito aquele que fizer a obra relaxadamente. Aí você começa a se tornar maldito, falando de qualquer maneira a obra vai ser rejeitada por Deus, mas vai levantar alguém segundo o coração dele, que vai fazer aquilo que você não está fazendo. Aí depois você vai olhar e vai ficar, poxa, você teve essa oportunidade. Aleluia. Você teve essa oportunidade. E a porta está aberta para trabalho. A seara é grande. Aleluia. Então procura-se trabalhadores para a seara. Mas trabalhadores com qualidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vou repetir Tito 3:10 para você entender o que nós pregamos aqui nessa noite. Quanto àquele que provoca divisões, advirto 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite. Você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado, por si mesma está condenado. Amém, igreja? Aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou para o meu coração, para falar comigo primeiramente, e para o nosso coração, para falar conosco aqui. Deus é a palavra forte para um domingo, não, Santa Ceia. Palavra que liberta. Eu tenho certeza que quem está em casa ouvindo a palavra, está também ouvindo da parte de Deus. Quantos obreiros estão desviados por conta de coisas tão pequenas? E o pior, que nós culpamos o pastor, culpamos o líder de mocidade, culpamos o líder de irmãs, culpamos o pregador daquele dia, mas esquecemos de pensar o seguinte, culpados somos nós mesmos, que não queremos se entregar à essência do Evangelho, à essência da palavra, ser transformado por Deus. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Deus.